O governo brasileiro informou que está enviando 2 toneladas de alimentos do MST para ajudar o Hamas em Gaza, tudo por um avião da FAB, sob a égide de ajuda humanitária. Fica comigo até o final do vídeo, que nós vamos trocar em miúdos e você vai entender melhor do que a ajuda humanitária se trata no final das contas. Nessa edição eu também comento com você sobre uma importante manifestação que a delegação diplomática de Israel na ONU fez na sessão extraordinária que aconteceu hoje e que, na verdade, nada foi resolvido, porque, afinal de contas, a ONU quer um imediato cessar-fogo e Israel não aceita isso. Temos também uma importante entrevista do embaixador nos Estados Unidos, dizendo que está conversando com parceiros que conversam com o Hamas para tratar da libertação dos reféns. Então, a gente encerra, as nossas coberturas com esse vídeo do dia de hoje. Excelente segunda-feira, ótima semana toda, se é que é possível. Vou pedir o seu like logo agora no início para ajudar o canal, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap Zap. Se você é novo por aqui, um bom negócio é se inscrever no canal, ativar o sininho. Você ajuda a gente a tentar sair desse shadow ban eterno. Vamos lá, vamos começar com a Dama de Ferro, que trouxe aqui um vídeo. Eu não vou soltar o vídeo, mas eu acho que vocês estão conseguindo ver bem, Esse é o resultado, esse é o fruto dos primeiros frutos da incursão terrestre de Israel em Gaza. Aqui nós temos uma série de combatentes do Hamas, para fazer coro aí com a mídia controlada. Combatentes do Hamas foram presos por essa incursão e Israel está comemorando. Não dá para brincadeira, gente. Israel disse chega, acabou, nós vamos reagir. Nenhum país tem que se submeter a isso, nenhum país aceitaria e nós também não vamos aceitar mais como eles vinham aceitando nos últimos tempos. Uma outra excelente notícia, eu inclusive dei a notícia no vídeo das 15 horas, foi um soldado, feminino, que foi resgatado, estava em cativeiro nas mãos do Hamas e essa incursão terrestre resgatou a soldado e ela aqui nesse vídeo absolutamente emocionante, reencontrando com a mãe no mais absoluto desespero, a avó, todo mundo ali, novinha, menina, novinha, mas realmente foi um encontro fabuloso. O vídeo já está na íntegra, disponível tanto na minha rede social, no Twitter, no X, quanto no Telegram. Então Israel tem que fazer, para quem acha que Israel está entrando, atirando a esmo, como vocês já ouviram muitos jornalistas e muitos influencers e formadores de opinião falar por aí, não tenham essa ilusão não, se bobear, Israel já sabe até onde eles estão escondendo os reféns. E toda a operação de Israel será, sim, cirúrgica. Eu tenho para mim que os reféns, ou boa parte deles, estão escondidos debaixo do hospital que Israel está bombardeando ao redor. É só uma opinião, tá? Não tenho nenhuma prova disso, mas pela insistência de Israel bombardear ali ao redor do hospital e implorar para o hospital ser evacuado e que os civis saiam daquela região, provavelmente Israel já tem ali um quadrilátero de possibilidades de uma parte dos reféns ou, quem sabe, a totalidade dos reféns. Totalidade também não digo, porque o Hamas não ia ser burro em esconder os reféns todos no mesmo lugar. Então, indo adiante, olha só. O porta-voz de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, falou à imprensa nesta terça-feira e ele disse que está conversando com parceiros que conseguem conversar com o Hamas para resgatar os reféns da faixa de Gaza. Então, o porta-voz americano, de segurança, está tentando negociações tanto para resgatar os reféns judeus e americanos, quanto resgatar americanos moradores da faixa de Gaza. Sim, temos isso na fila do pão. Temos americanos morando na faixa de Gaza, dupla cidadania, e ele está empenhado e disse que ele tem parceiros que conversam com o Hamas e ele está tentando também essa via. Então, por este motivo, que você não vê Israel entrando descabelando palhaço. A incursão é cirúrgica, totalmente pautada em ação, reação, tudo direitinho. Então temos aí os Estados Unidos encabeçando uma grande negociação para a libertação dos reféns. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, que foi maravilhoso saber, é do diretor Quentin Tarantino. Quem é mais novinho não conhece ele,
mas o cara sempre foi uma sumidade em Hollywood. Há 2 anos, ele como judeu, há 2 anos ele foi morar em Israel e ele esteve hoje com os soldados da IDF, né? Todos aqui com rostos censurados, agora é um momento sensível, e ele está lá e foi animar a tropa, dar boas energias, e fotografou e está fazendo uma campanha pró-Israel, pelo direito de Israel se defender acima de tudo. Parabéns, Quentin Tarantino, que orgulho saber que alguma coisa de Hollywood presta, né? Deixa aí nos comentários se você já viu alguém de Hollywood, sem ser a Gal Gadot, né? Que foi a querida que fez a Mulher Maravilha, e além do Quentin Tarantino, e o Gibson, que fez lá A Paixão de Cristo. Conta aí para mim se você vê alguma coisa de Hollywood que preste. Então temos aí essa grande ação do Quentin, foi maravilhoso. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês que, impressionantemente, parece que os países ditadores são todos contra Israel e os países democráticos são todos a favor de Israel. Enquanto as pessoas não entenderem essa sinergia, as coisas podem ficar muito complicadas no Brasil e no mundo por causa da doutrinação que as nossas crianças, os nossos jovens e crianças e jovens do mundo inteiro recebem na sala de aula. A China, para você ter uma ideia, removeu Israel dos seus mapas online, incluindo o Baidu, que é o sistema de busca deles, homônimo ao Google, e o Alibaba, ou Alibaba, da China. Você sabe que a China não tem internet que se comunica com o mundo, lá é uma espécie de intranet, totalmente vigiada, totalmente controlada pelo governo, e a China simplesmente retirou do mapa Israel. Isso é um prenúncio de que Israel desaparecerá do mapa? Não, isso é uma prova do que eles desejam com essa coisa de ficar tentando convencer o mundo que Israel não presta e que o que está acontecendo lá na Palestina, lá na faixa de Gaza, é um genocídio. Ao contrário. Fica comigo que você vai entender melhor a respeito desse assunto, você vai gostar muito. Eu trago dados muito interessantes a respeito da estrela amarela que os judeus foram obrigados a usar na Segunda Guerra Mundial. Fica comigo aí. Bom, outra coisa que eu acho que é importante mostrar para vocês é o seguinte, ó. A Arábia Saudita colocou suas forças armadas em alerta máximo. A medida foi tomada após um confronto mortal com os membros do Houthi, que é um grupo terrorista apoiado pelo Irã, e eles atuam no Iêmen. Provavelmente não, já foi confirmado que foi o Houthi que jogou o míssil para Israel a partir do Iêmen e que o navio americano abateu o míssil Houthi no ar, tá? Para você ter uma ideia, 4 soldados sauditas morreram em combate na província de Jizan. Ali está Jazan, mas é a província de Jizan. É uma província montanhosa. Vou mostrar para vocês aqui o mapa. Aqui nós temos o Iêmen, né? E aqui, ó, toda a Arábia Saudita está aqui. Quando eu falei para vocês do míssil que foi lançado do Iêmen para cá, para Israel, o míssil foi abatido mais ou menos aqui, que é onde tem uma base militar dos Estados Unidos. Então, hoje, teve um quiprocó do Iêmen contra a Arábia Saudita, e aí, meu amigo, a imaginação voa, né? Você pode pensar o que você quiser a respeito de por que, num momento como esse, o Iêmen está se colocando contra a Arábia Saudita. Nós acompanhamos que esse quiprocó, esse quebra-quebra, que aconteceu, né, que resultou na carnificina do dia 7 de outubro, lá em território israelense, foi dias antes do Egito e Israel sentarem para, inclusive, a Arábia Saudita e Israel sentarem para, inclusive, a Arábia Saudita reconhecer e desenvolver, a partir de então, laços diplomáticos oficiais com Israel. E a Arábia Saudita, na verdade, disse que a gente não vai conversar mais por enquanto, mas a Arábia Saudita não está criminalizando Israel pelo direito de se defender, não oficialmente, não em suas declarações abertas. E aí eu desconfio que pode ser por isso que o Irã está movimentando todo o braço armado dele, que hoje controla o Iêmen, contra a Arábia Saudita nesse exato momento. Porque aí também será mais uma frente que os Estados Unidos terá que se meter, porque, afinal de contas, na Arábia Saudita tem base americana. Então, os Estados Unidos terão que acabar se mexendo e se metendo
nesse conflito. A coisa está escalando, eles realmente querem a guerra. Vamos ver aonde isso vai dar. Antes de contar para vocês a respeito da estrela amarela de Davi, vamos ficar aí com o recadinho dos nossos patrocinadores. Olha, o Dr. Laí Ribeiro tem um recado importante para você. Você nunca verá sua pele sair disso. Para isso, enquanto não tratar de dentro para fora. E a melhor forma de fazê-lo é através da tecnologia do Transresveratrol, que em contato com o corpo humano produz o gene da longevidade do jeitinho que ensinou o Dr. Laí Ribeiro. Primeiro, o resveratrol tem que ser trans. Esse resveratrol, ele tem a habilidade de, no ser humano, estimular o gene da sirtuína 1 e sirtuína 2, que vai produzir a proteína sirtuína 1 e a proteína sirtuína 2, que é o gene da longevidade. Registrado pela Anvisa, o Sinata Gotas vai cuidar da sua pele de dentro para fora, amenizando rugas, ressecamento, bigode chinês. Eu, se fosse você, aproveitaria hoje a promoção de 3 meses completos de tratamento com frete grátis para todo o Brasil por apenas R$ 29,90 na parcela. Mas atenção, a oferta é válida somente até durar essa promoção. Clique agora no Saiba Mais e providencie uma nova vida para a sua pele. O link que eu deixo na descrição e no comentário fixado vai levar você direto para essa página, onde você vai encontrar todas as informações complementares. Você tem que saber que é um produto 100% natural, pode ser usado por homem ou por mulher, não tem efeito colateral, não tem contraindicação e são 12 gotinhas diárias debaixo da língua. Perdão, e pronto. Sua pele vai estar preparada para o verão, para as festas de final de ano, sem contar que sua maquiagem vai assentar muito melhor e, claro, o seu skincare de manhã vai ser muito melhor aproveitado porque sua pele vai estar tratada, vai estar saudável, sendo tratada de dentro para fora, tá? Aqui nós sugerimos o combo número 3, que são 3 frascos, 3 meses de tratamento, onde você paga 2 meses de tratamento e ganha o 3º mês de presente, com frete grátis para todo o Brasil e tudo isso por menos de R$ 30 na parcela. E a nossa confiança no Sinata Gotas é tão grande que nós te damos a oportunidade de experimentar por 7 dias. E se a sua pele não reagir, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Isso é confiança no produto que a gente indica aqui, sempre lembrando a você que tudo que você compra, que é anunciado aqui, você ajuda a apoiar e manter o nosso trabalho, tá bom? Vamos seguir aqui que eu quero que vocês guardem essa imagem na cabeça de vocês. Essa é a delegação de Israel na ONU, na sessão extraordinária que aconteceu hoje, e eles utilizaram na lapela a estrela amarela de identificação. Isso era chamado de distintivo judeu ou brocha de identificação judeu. Quando isso foi estabelecido? Foi estabelecido na Alemanha, na época do regime do moço do bigodinho alemão, na década de 40. Ocorre que, há pouco tempo atrás, eu descobri que esse negócio de estrela amarela não foi inventado e não foi impetrado pela primeira vez pelo moço do bigodinho alemão, não. Isso foi inventado por um muçulmano para diferenciar judeus protegidos. Na verdade, as fontes mais primárias dizem que esse era um privilégio, com muitas aspas, de judeus e cristãos que viviam em países de maioria muçulmana, né? E o que acontecia? Esses judeus e esses cristãos, eles eram obrigados a pagar uma taxa extra, um imposto extra, para serem protegidos pelo regime. E muitos judeus e muitos cristãos aceitavam pagar, e aí, para identificar que eles eram cidadãos judeus, cidadãos cristãos, que haviam pago, estão em dia com o pagamento do seu imposto extra, eles são protegidos pelo regime que vogava na época, tá? E aqui eu trouxe para vocês uma matéria da Menorá Brasil, que fez uma matéria en passant sobre o porquê da estrela imposta aos judeus ser amarela. A matéria não chega a nenhuma conclusão de por que ser amarela, mas a matéria apresenta aí uma datação da história de que a estrela amarela não foi um privilégio, entre muitas aspas, do regime hitlerista, tá? A primeira exigência legal para judeus usarem identificações que os distinguissem do restante da população ocorreu no século VIII da Era Comum, num decreto do califa Omar II, ele era muçulmano. Os judeus precisavam usar 2 emblemas amarelos, um no chapéu e outro no colar do pescoço.
eles eram obrigados a usar cintos também. As mulheres judias eram obrigadas a usar um sapato preto e um sapato vermelho. Todos os dhimis, cidadãos protegidos pelo Islã, ou seja, judeus e cristãos, tinham que usar também um colar, no colar uma plaquinha escrito dhimi em árabe. Aí ele vai colocando aqui, né? As diversas ocasiões em que judeus e cristãos foram obrigados a serem identificados pelo regime muçulmano, pelo regime do Islã. Tá? Os diversos decretos da igreja até o ano de 1274, no século XIII, obrigaram judeus e muçulmanos a usar roupas diferenciadas e emblemas. A igreja também caiu nessa esparrela, mas não há registro das cores do emblema. Em 1274, o rei Eduardo I da Inglaterra decreta o Estatuto dos Judeus e obriga a usar um emblema com as tábuas da lei em amarelo, ao lado esquerdo do peito, sobre a roupa, com 15 centímetros de altura e 7,5 centímetros de largura. Mais ou menos isso aqui, né? 15 de altura, 7,5 de largura, mais ou menos isso. Mas antes disso, sem definição histórica específica ou modelo conhecido, os judeus dos estados germânicos precisavam usar um emblema nas roupas e as mulheres o chapéu de ponta, que era conhecido como chapéu de bruxa. Existe uma publicação oficial de 16 de outubro de 1254 dispensando os judeus na Erfurt, na Alemanha, de usar o emblema. Então se sabe que eles usavam antes, mas não sabemos direito qual. No século XIV, os judeus da cidade de Roma e de Portugal também foram obrigados a usar estrelas de 6 pontas vermelhas, que pela datação histórica é a primeira referência a judeus em emblemas com a estrela de Davi, que eles chamam de estrela de Davi, a estrela de 6 pontas. No século XVI, os judeus dos estados germânicos também passaram a ser obrigados a usar a rota ou anel judaico, que era um anel de tecido com cerca de 1 palmo de diâmetro na cor amarela. Existe até o decreto com o desenho do anel no museu da cidade de Ormes, com o traço de uns 2 centímetros de largura, sempre visível sob o lado esquerdo do peito. Em 1933, aí a gente entra na nossa era, né, a era contemporânea do regime em questão, pela lei da pureza da raça do governo da Alemanha, que determinou que os judeus não eram cidadãos puros, lhes foi proibido utilizar as cores nacionais da Alemanha e as cores do partido do moço do bigodinho alemão. Mas o decreto tinha um parágrafo liberando judeus para utilizarem as suas próprias cores. Existiu até um movimento nas instituições judaicas dirigentes chamado Use com Orgulho, estimulando os judeus a usarem braçadeiras brancas com estrelas azuis ou azuis com estrelas brancas. O documento existe, bem como muitas braçadeiras em museus do Holocausto. Quando a Alemanha, do moço do bigodinho alemão, ocupa metade do oeste da Polônia e da União Soviética, sua então aliada ocupa metade do leste da Polônia, o governo do nazi obriga os judeus poloneses sob seu governo a usar a braçadeira branca com a estrela azul. Existem nos documentos e muitas braçadeiras, inclusive, que traziam escritas funções como dirigente, policial judeu, médico judeu, enfermeiro judeu, corpo de bombeiro judeu, entre outras. Eles eram identificados por suas funções no Estado e na sociedade, embaixo escrito judeu. Em 1º de setembro de 1941, o governo da Alemanha decreta a obrigatoriedade do uso da estrela de Davi amarela com traçado preto e a palavra Jude, que é judeu em alemão, escrita lembrando letras em hebraico. Gradualmente, isso foi sendo adotado em todos os países ocupados pela Alemanha do moço do bigode. Com a palavra judeus nas línguas locais, havia cartazes para a população não judaica onde o símbolo era mostrado ao lado de um texto em destaque. Quem estiver usando este emblema é inimigo do nosso povo. Eu não sei como os judeus já não fugiram ali, né? Tinha que ter picado a mula naquele momento. Bom, aí eu quero lembrar a vocês que o moço do bigodinho alemão teve um encontro com o Islã, um dos mais influentes líderes do Islã na época, e eles chegaram a discutir a solução final, né? Então, a estrela amarela que a delegação de Israel usou hoje na ONU não quer dizer só
não tem só identificação para o judeu que conhece sua própria história, uma referência ao moço do bigodinho alemão, não. Isso aqui também é uma luta contra o primeiro regime que obrigou os judeus e cristãos, lembrem sempre disso. Tudo que nós estamos batalhando aqui para que os judeus não sofram é porque nós também não queremos sofrer e nós sabemos que tudo que acontece com judeu acontece com cristão. Anote isso. E aí eles utilizaram, simbolizando não só o regime do moço do bigodinho amarelo, mas também o regime islâmico, que foi o primeiro a ter essa ideia brilhante de obrigar judeus e cristãos a se identificarem dentro da sociedade para dizer que eles não eram muçulmanos, mas que por causa de pagar um imposto a mais, eles eram protegidos pelo Islã. Guarda aí para você, tá? Vamos seguir aqui, que eu quero trazer para vocês o seguinte, ó. O Dr. Felipe Jimenez disse o seguinte: no julgamento de Nuremberg, em 1945, Hermann Göring respondeu a seguinte pergunta: como você convenceu o povo alemão a aceitar tudo isso? E ele respondeu: foi fácil e não tem nada a ver com o regime em si. A única coisa que um governo precisa para tornar o povo escravo é o medo. Se você encontrar algo que assuste o povo, pode obrigá-los a fazer o que quiser. Ok? Pois é. Então, assim, a gente viu isso na pandemia e nós estamos vendo isso em ação nesse exato momento, enquanto uma boa parte de países do mundo ameaçam Israel a startar uma guerra mundial só porque Israel está se defendendo. E dessa vez, Israel resolveu dizer não ao medo, não ao terror e não vai se submeter. Mas o Göring, ele tem muita razão. É só você inventar algum medo através de muita desinformação, muita desinformática e muita propaganda. É só você monopolizar os meios das notícias, o meio da mídia, como fez Goebbels. E aí, através de propaganda do terror, você amedronta toda uma nação e você faz com ela o que você quiser. E o Brasil está como? O Brasil está lá anunciando aos quatro ventos que hoje saiu um avião da FAB aqui do Brasil para enviar sob a égide de ajuda humanitária 2 toneladas de alimentos do MST. Do MST, tá? Eu poderia falar meia hora sobre isso aqui, não vou. Eu vou só passar para a próxima matéria, que para não dizer que eu estou falando de algum site direitista, bolsonarista, que desinformador, eu peguei uma matéria do G1 de 2015, que disse: Rússia diz que envia armas e ajuda humanitária à Síria por avião. A Rússia disse, ela declarou: o avião da ajuda humanitária não pode ser fiscalizado, não pode ser auditado. Então é como se o avião, caminhão de ajuda humanitária tivesse entrada livre no território que está sinalizando a necessidade de ajuda humanitária. Entra livre. Agora, vocês acham mesmo que o alimento do MST é um alimento, por exemplo, sendo orgânico, ele não é tão durável. Não sendo durável, ele estraga com mais facilidade. E é muito mais caro, que a gente sabe muito bem, né? Quanto que custa 1 quilo de arroz do MST, quase R$30, 1 quilo de arroz. Bem, o MST ninguém fiscaliza. As embalagens que diz que tem comida, também ninguém fiscaliza. Quando esse avião chegar lá no Egito, segundo as regras internacionais, não pode fiscalizar. Vamos ver se essa ajuda humanitária chega a Gaza. Não se espantem se essa ajuda humanitária chegar a Gaza e nós tivermos, assim, uma explosão de novos atentados. O que você acha? Deixa aí nos comentários para mim. Será que vai chegar uma buchada de bode lá para Gaza? Ajuda humanitária? O que será que está indo? Batata, arroz, feijão, fubá, farinha de mandioca? O que você acha que está indo? Esses dias eu comentei lá no meu Telegram a respeito da ajuda humanitária que Hamas estava recebendo, só que Israel estava fiscalizando e um monte de munição
de míssil desse tamanho dentro de saquinhos de arroz e de lentilhas. Pois é. Então você pode deixar a sua opinião aí. Será que esse avião da FAB saiu daqui com ajuda humanitária, com alimento? E do MST, que aí ninguém fiscaliza mesmo? Porque uma forma de garantir que está chegando alimento é fiscalizar o alimento. Se fosse de qualquer outra indústria, isso seria facilmente rastreável e não tão fácil de colocar outros tipos de ajuda na embalagem, né, de produtos envolvendo nomes de empresas. Mas aí, como o nome é o MST, eu acho que vai dar tudo certo. A ajuda humanitária vai chegar. Cuidado com o que você comenta, tá? Bom, vou ficando por aqui, agradecendo a presença de todos. Se você gosta do meu trabalho, pense em se tornar um apoiador recorrente. Aqui tem um Pix, onde você pode nos ajudar com qualquer valor, e a sua ajuda é muito importante. E na descrição tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, caso você nos acompanhe fora do Brasil. Eu estou com vocês nos comentários já. Deixa aí o que você acha. Jesus, ajuda humanitária. Pela FAB, tá?